Olá, pessoal. Estamos aqui novamente, mais uma aula. Para quem não conhece, sou o professor Raimundo Marcolino, professor de matemática do Instituto Federal do Maranhão, Campus Codó. Iremos continuar resolvendo questões do Enem 2020. Os conteúdos que eu irei tratar nessa aula, que são as resoluções das questões do Enem, vou falar uma questão que envolve trigonometria, cilindro, parte de geometria plana, estatística e permutação. Então, aqui a nossa primeira questão que diz o seguinte: pergolado é o nome que se dá a um tipo de cobertura projetada por arquitetos, comumente em praças e jardins, para criar um ambiente para pessoas ou plantas, no qual há uma quebra da quantidade de luz, dependendo da posição do Sol. É feito como um estrado de vigas iguais, postas paralelas e perfeitamente em fila, como ilustra a figura abaixo. Você pode observar que aqui esses intervalos aqui, ele tem 30 centímetros. A gente vai usar isso, 30 centímetros. Aqui fala o seguinte: um arquiteto projeta um pergolado com vãos de 30 centímetros de distância entre suas vírgulas. Já falei aqui, 30 centímetros entre suas vírgulas. De modo que, no solstício de verão, a trajetória do Sol durante o dia seja realizada num plano perpendicular à direção das vigas. E que o Sol da tarde, momento em que seus raios fazem 30 graus, com a posição a pino, gere a metade da luz que passa no pergolado ao meio-dia. Então, aqui com certeza vai ser a metade. Tem que dividir isso aqui. Para entender a proposta do projeto elaborado pelo arquiteto, as vigas do pergolado devem ser construídas de maneira que a altura em centímetros seja a mais próxima possível disso aqui. Então, vamos ver aqui o que é que ele quer querendo. Então, considera a seção transversal do vão entre as duas vigas. A gente vai fazer aqui mais ou menos isso. Entre as duas vigas consecutivas, o pergolado, observando no momento em que o sol da tarde emite raios que faz 30 graus com a posição vertical. Então, aqui nós temos isso aqui. Digamos que isso aqui é aquela aberturazinha. Essa abertura aqui. Estou pegando isso aqui, como se fosse essa parte aqui. Vou pegar esses pedacinhos aqui. Que ela toda, essa abertura aqui. Aí, como ele quer a metade, então nós vamos observar. Esse ângulo aqui todo é de 30 graus. Faz 30 graus com a posição vertical. Então, aqui é 30 graus, então aqui vai ficar 30 graus. E aqui era 30... Opa! Aqui é 30 centímetros, a abertura toda, como eu estou dividindo no meio, vai ficar 15 para um lado e 15 para outro. 15 aqui e 15 aqui. O que ele quer? Ele quer isso aqui. Essa partezinha aqui. Ó. Considere a seção transversal do vão entre duas vias consecutivas do pergolado, observando no momento em que o sol da tarde emite raios que faz 30 centímetros com a posição vertical. Então, está aqui. Para que o sol gere a metade da luz que
passa no pergolado, ao meio-dia, a projeção ortogonal do segmento, que representa um raio solar, deve cobrir metade do vão entre as vírgulas. Assim, o triângulo retângulo ABC. Então, vou chamar isso aqui de C, aqui de A e aqui de B. E eu quero esse valor de X. Aí nós temos isso aqui, essa parte aqui. Eu quero isso. Eu tenho aqui 30. E aqui 15. Por que é 15? Porque a abertura toda é 30. Eu estou pegando só metade, que aqui ele fala metade. Ó. Metade. Metade da luz que passa no pergolado. Então, vamos usar a parte de razões trigonométricas. Razões trigonométricas. Então, sem razões trigonométricas, nós sabemos, aqui um triângulo retângulo, nós sabemos o quê? Razões trigonométricas, nós temos aqui o seno de um ângulo qualquer, é igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa. Nós temos o cosseno, que é cateto adjacente sobre a hipotenusa. E nós temos a tangente do mesmo ângulo. Tangente do ângulo, que é igual ao cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, nesse caso aqui, a hipotenusa é o maior lado. Isso aqui é a hipotenusa. Então, não vou usar nem o seno e nem o cosseno. Vai sobrar para quem? Para a tangente. Então, aqui eu vou dizer que a tangente de 30 graus é igual ao cateto oposto a esse ângulo é 15 e o cateto adjacente ao ângulo é x. Só que eu sei que a tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. E aqui 15 sobre x. Nós vamos adotar aqui a raiz de 3 aproximadamente igual a 1,7. Então, aqui vai ficar 1,7 sobre 3 igual a 15 sobre x. Fazendo prova dos meios pelos extremos, nós temos mais ou menos isso aqui. É 15 vezes 3 sobre 1,7. Esse vai ser o valor do x. Aí você pode fazer a divisão de 45, isso aqui é 45, né? 45 dividido por 1,7. Mesma coisa de 450 dividido por 17. 45 por 17 dá 2. 34. 2 vezes 17, subtraindo, vai ficar 1, fica 11. 110 por 17, eu acho que vai dar 6. 6 vezes 7, 42. 6 vezes 1, 6. 3, 10, 102. Então, vai dar alguma coisa com 26, alguma coisa. Vamos ver lá as alternativas. Então, ele quer em centímetros seja mais próximo. Então, vamos colocar o 26, que é o mais próximo. Porque a distância são grandes, então a gente pode parar do jeito que está lá. Porque dá 26, alguma coisa. Mas, como as distâncias são muito grandes, não há necessidade da gente fazer mais continha. Agora, se fosse 26, alguma coisa, aí sim, aí nós teríamos que ver o valor exato. Então, essa é a nossa primeira questão. Letra C de Carlota. A segunda questão diz o seguinte: a fabricação da bandeira nacional deve obedecer descrito na lei número 5.700, de 1º de setembro de 1971, que trata dos símbolos nacionais. No artigo que se refere às dimensões da bandeira, observa-se: para cálculo das dimensões será tomada por base a largura
dividindo em 14 partes iguais, sendo que cada uma das partes será considerada uma medida ou módulo. Esse M vai ser medida ou módulo. Os demais requisitos dimensionais seguem o critério abaixo. O comprimento será de 20 módulos. Então, o comprimento vai ser de 20 módulos. Então, significa dizer que daqui para cá vai ser 20 módulos. Isso aqui, daqui para cá, é 20 módulos. E a distância dos vértices do losango amarelo ao quadro externo será de 1 módulo e 7 décimos. Isso aqui. Isso quer dizer que as distâncias aqui. Essa. O raio do círculo azul no meio é 3,5 módulos. Então, o raio é 3,5 módulos. Vou botar ele aqui. R é 3,5 módulo. Não é metros, é módulo. Aí vamos para frente. Um torcedor preparando-se para a Copa do Mundo e dispondo de cortes de tecido verde de 180 por 150. Então, de 150 por 150, 180 por 150 e amarelo, quanto baste, deseja confeccionar a maior bandeira nacional possível a partir das medidas do tecido verde. Então, esse torcedor tem um tecido de 150 centímetros por 150, ou 180 centímetros com 150. Ou seja, então, nesse caso aqui, eu posso dizer que 20 módulos corresponde a 180. Porque aqui está dizendo que o comprimento é 20 módulos, e lá está dizendo que é 180 centímetros, do outro lado. Então, eu já sei que 20M corresponde a 180 centímetros. Daqui já dá para a gente ter uma base. E a largura aqui foi dado. Não há necessidade. A largura aqui não foi dado. Então, não há necessidade. Aí vamos ver o que ele quer. Qual a medida em centímetros do lado do menor quadrado de tecido azul? A medida, olha, qual é a medida em centímetros do lado do menor quadrado de tecido azul? Vamos ver o que ele quer. Ele quer isso aqui. Então, isso aqui é como se fosse um círculo. Nós temos o quê? Um quadrado. Lá não tem o quadrado, mas eu posso escrever o círculo no quadrado. E aqui, o círculo lá está. E o círculo que lá está. E o raio dele foi dado. O raio dele foi de 3,5 módulo. 3,5 módulo. Então, o lado do quadrado vai ser 2 vezes R. Aqui é um R e aqui é outro R. Então, ele quer saber qual a medida em centímetros do lado do menor quadrado, tecido azul. Então, ele quer saber esse ladozinho aqui. Então, o lado vai ser 2 vezes o R, que é igual a 2 vezes 3,5, que é o raio, que dá 7M. Mas ele não quer em módulo, ele quer em centímetro. Porque aqui ele disse que o raio é 3,5 módulo. Então, o lado, eu já sei que o lado do quadrado é 7 módulos. Mas eu sei que 20M corresponde a 180 centímetros. E 7M corresponde a X centímetros, que é o que eu quero. Então, aqui eu posso fazer o produto meio pelos extremos. 20x é igual a 7 vezes 180. X vai ser igual a 180 vezes 7, dividido por 20. Posso cortar isso com esse. 18 por 2 dá 9. Vai ficar 9 vezes... Porque aqui eu cortei 0 com 0,
porque está multiplicando. Só posso cortar porque está multiplicando. 18 por 2 dá 7. Ou, desculpa, 18 por 2 dá 9. Aí 9 vezes 7 dá 63 centímetros. Então, é a letra D, comprimento do maior ou do menor quadrado. Que é isso aqui, o menor quadrado. Forma aqui dentro. Que ele está falando que ele é o azul. Se ele quer o azul, ó, essa é a resposta. E a questão de número 3 disse: uma loja de materiais de construção vende dois tipos de caixa d'água, tipo A e tipo B. Ambas têm formato cilíndrico. Então, são 2 cilindros. Eu vou colocar aqui os 2 cilindros. Vou colocar um mais alto e mais fino. E outro mais largo e mais baixinho. Então, nós temos 2 cilindros, geometria espacial. Então, diz o seguinte: tipo A e tipo B. Ambos têm o mesmo volume. Então, eu já posso dizer que o volume de A é igual ao volume de B. Isso é importante. Ambos têm formato cilindro e possuem o mesmo volume. E a altura da caixa de água do tipo B é 25 centímetros da altura da caixa d'água do tipo A. Então, vou chamar isso aqui de tipo A e essa aqui tipo B. Então, a altura do tipo A é H. O volume, a altura da caixa d'água do tipo B é igual a 25%, então H1 é igual a 25% de H. Ou seja, a altura do cilindro B mede 25% da altura do volume do tipo A. Se R denota o raio da caixa d'água do tipo A. Então, esse aqui é o R. O Rzão. Se R denota o raio da caixa d'água tipo A. Então, o raio da caixa d'água tipo B, então ele quer isso aqui. Com certeza vai ser maior. Então, ele quer o Rzinho. Então, o que eu tenho que fazer? A definição do volume do cilindro é área da base vezes altura, ou seja, R ao quadrado vezes π vezes altura. Então, usando o volume A vai ser igual à área da base, Rzão, π vezes a altura, que é Hzinho. O volume do tipo B vai ser igual a Rzinho ao quadrado vezes π vezes a altura dele, que é 25%. 25 por 100, dividindo tudo por 25, vai ficar 1/4. Porque 25 por 25 dá 1 e 100 por 25 dá 4. Então, aqui vai ficar 1/4 de H. Então, o que eu vou fazer? Vou igualar os dois. Rzão ao quadrado π vezes H é igual a Rzinho ao quadrado π vezes H sobre 4. Como tem alguma coisa igual de um lado e do outro, para ficar balanceado, eu corto o quê? Esse π com H desse lado e esse π com H desse outro lado. O que sobrou? Sobrou o Rzão ao quadrado desse lado e do outro lado sobrou Rzinho ao quadrado sobre 4. Mas quem é que eu quero? Eu quero o Rzinho. Então, fazendo o produto dos meios pelos extremos, nós temos Rzinho é igual a 4Rzão ao quadrado. Isso eu coloco dentro da raiz, não precisa mais ou menos, que trata de distância. Raiz quadrada de 4Rzão ao quadrado. Raiz quadrada de 4 é 2, e raiz quadrada de Rzão ao quadrado é apenas o Rzão. Então, o Rzinho é 2 vezes o Rzão. Observe que aqui ele é mais... o comprimento dele é maior. Então, a alternativa correta é a letra B de Batista. Ok, pessoal? Essa é a nossa terceira questão. Nós temos
A quarta questão. Nos livros Harry Potter, acho que vocês já assistiram, né? Muita gente assiste, né? Um anagrama do nome do personagem, Tom Marvolo, Riddler. Você nem lê muito isso aqui, pessoal, que é com vocês, não vão olhar a minha leitura em inglês. Gerou a frase Ian Lord, aí, Voldemort. Suponha que Harry quisesse formar todos os anagramas dessa frase. Essa frase aqui, Ian Potter, eu sou Potter. Ele quer formar os anagramas disso aqui. Ian Potter. Isso aqui, o conteúdo é permutação, análise combinatória. De tal forma que as vogais e as consoantes aparecem sempre intercaladas, ou seja, intercaladas uma ao lado da outra, e sem considerar o espaçamento entre as letras. Se não tem espaçamento é porque não tem nenhuma entre elas, então é uma ao lado da outra. Nessas condições, o número de anagramas. Anagramas, pessoal, por exemplo, eu tenho a palavra aqui, Pedro, a palavra Pedro. Se eu quero usar anagramas, é só colocar P5, porque não tem nenhuma se repetindo. Aí o P5 seria o quê? Fatorial de 5, aí fica 5 vezes 5, ou vezes 4, vezes 3, vezes 2, aí vezes 1, que dá, vezes 1, que dá 120. Ou seja, são 5 letras. Você pode colocar assim também, ó. Possibilidade, 5, 4, 3, 2, 1. E multiplicar. Se eu quero parar a palavra arara, aí são 4, é P4. Só que está se repetindo o A 3 vezes, você bota 3 em cima. E o R 2 vezes, você bota o 2. Então ficaria assim, ó, fatorial de, que é 5, ou 5. Ficaria o quê? Fatorial de 5 sobre fatorial de 3 vezes fatorial de 2, que são as palavras que estão se repetindo. Então aqui eu tenho 9 letras. 9 letras. 4 vogais e 5 consoantes. Então, vou fazer 9 tracinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Como elas são intercaladas, sem espaçamentos, é uma ao lado da outra. Como tem que começar pelas consoantes, porque são mais. Então, vou começar pelas consoantes. Então, consoante vogal, consoante vogal, consoante vogal, consoante vogal, consoante vogal e consoante. Aqui. Tá mais ou menos isso. Então, se eu quero, por exemplo, encontrar uma vogal, são quantas vogais? 4. Então, aqui eu tenho 4 possibilidades, aqui eu tenho 3, aqui eu tenho 2, aqui eu tenho 1. Então, para as vogais, eu tenho P4. P4, que é a mesma coisa de fatorial de 4. Para as consoantes, como são 5, aqui eu tenho 5 possibilidades, vou mudar aqui. Aqui eu tenho 5 possibilidades, aqui eu tenho 4, aqui eu tenho 3, aqui eu tenho 2, aqui eu tenho 1. Então, vai ser P5. Só, pessoal, que o T se repete 2 vezes. Então, tem que botar o 2 em cima. Observe que o T está se repetindo 2 vezes. Então, tem que botar o quê? O 2 em cima, que é a mesma coisa de 5 fatorial sobre 2 fatorial. Aí, o que eu vou fazer? Para me saber a quantidade, é só multiplicar eles. Então, vai ficar o quê? Só que, como eu disse, esse 2 aqui, eu não posso multiplicar do jeito que está aqui. Porque tem o T que está se repetindo 2 vezes. Por isso que eu coloquei o 2 aqui. Isso aqui só é uma abordagem de como fazer. Como tem 4 vogais e ela não se repete, eu posso multiplicar. 4 vezes 3 vezes 2. Mas no caso das consoantes, não posso multiplicar 5 vezes 4 vezes 3. Eu posso multiplicar, mas eu tenho que dividir por 2. Por quê? Porque o T está se repetindo 2 vezes. Então, aqui vai ficar P4 vezes P5 e 2. Que é a mesma coisa fazer o quê?
4 fatorial vezes 5 fatorial sobre 2 fatorial. Só que o 2 fatorial é ele mesmo. Então, fica 4 fatorial vezes 5 fatorial sobre 2. Essa é a alternativa. Essa é a resposta da questão que dá a letra E. Observe que na letra B tem 4 fatorial vezes 5 fatorial. Se você for considerar só isso aqui, vai dar certo. Ó. Aí você marca a questão errada. Mas você tem que observar que o T está se repetindo. Então, é por isso que tem esse 2 aqui dividindo. Então, tem que ter muita atenção nisso, viu, pessoal? Aqui diz o seguinte, a questão de estatística, e fala o seguinte, a exposição a barulho excessivo, como os que percebemos, em geral, em trânsito intensos, casas noturnas e espetáculos musicais, podem provocar insônia, estresse, infarto, perda de audição, entre outras enfermidades. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, todo e qualquer som que ultrapasse os 55 decibéis de unidade de intensidade do som já pode ser considerado nocivo para a saúde. O gráfico foi elaborado a partir da medição do ruído produzido durante um dia em um canteiro de obras. Então, nesse dia, durante quantas horas o ruído esteve acima dos 55? Então, aqui a gente pode analisar do 2 até o 5. Então, do 2 até o 5. Então, aqui nós temos 3. Aí, aqui, do 6 até o 9. Então, nós temos 3 também. Aqui, do 11 até o 14, passou do 11 ao 14. Também 3. Aqui não teve. Aqui teve do 16 ao 17. Ó. Passou dos 55, então aqui é 1. Aqui não teve, aí teve aqui. Do 19 ao 22. Também 3. Aqui não teve mais. Então, aqui agora é só somar. Somando, nós temos o quê? 3, 9, 10, 13. Então, a soma dá 13. Então, nesse dia, durante quantas horas o ruído esteve acima de 55 decibéis? 13 horas. Letra E. Ok? Só voltando aqui um pouquinho, pessoal. Voltando aqui. Aqui é 4. Coloquei 5, mas é 4. Pois é só isso mesmo, pessoal. Até mais. Até a próxima.